Boa tarde, então eu sou a Natiele. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inclusão nas aulinhas, tá? Então o meu material é esse aqui, se vocês puderem pegar na sacolinha, a gente vai se guiando por ele. Então, isso. Então eu vou ler com vocês o versículo que eu coloquei aqui no início, tá? Que está lá em Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Então, o Senhor nos criou, né, de modo admirável, maravilhoso, a todos nós, né, cada um com as suas particularidades, singularidades, né, de modo especial. E glórias a Deus por isso, né, que somos todos diferentes, mas criaturas do Senhor. Aprove a Deus que algumas crianças entre nós nascessem com alguma condição especial, né, que a gente chama de crianças atípicas, né, quando tem um desenvolvimento neurológico diferente daquele que é o esperado. Então, para essas crianças, a gente precisa ter um olhar de inclusão, de suporte, né, de acolhimento. Então, eu coloquei aqui as principais patologias que são encontradas aqui na nossa congregação, mas que eu pretendo depois ver, né, com as famílias, se teriam algumas outras questões, para a gente sempre ir acrescentando, né, a esse material. Então, eu vou falar um pouquinho agora, um pouquinho sobre cada um e a gente vai conversando, eu vou dando dicas para vocês no final ali, tá? Transtorno do espectro autista. Então, essas crianças, elas podem ter ou não algum problema para comunicação, né? Algumas vão falar super bem, outras não vão falar, outras vão falar somente algumas palavras ou cantar algumas musiquinhas, né? Elas têm geralmente uma dificuldade na interação social, então podem ser crianças que gostam de fazer atividade mais sozinha, brincar mais sozinha, quietinhas, né? Outras não, outras gostam de socializar, mas elas têm um pouquinho de dificuldade de entender as regras de convivência, se colocar no lugar do outro. Então, às vezes pode parecer que a criança não tem empatia com o próximo, mas na verdade ela não consegue se colocar no lugar do outro, então ela tem alguma questão social prejudicada, né? Alguns deles têm sensibilidades, então pode ser sensibilidade auditiva, então alguns não toleram barulhos muito altos por muito tempo, muitos ruídos. Alguns têm dificuldades sensoriais táteis, então tem alguns que não conseguem pegar na massinha de modelar, não gostam de texturas ásperas, enfim, né? Às vezes até a própria roupinha pode incomodar eles. Questões de cheiros também, para alguns deles, os cheiros fortes incomodam bastante. Então, qual é a chave para a gente saber como lidar com essas crianças? É sempre ter a parceria com a família. Né? Sempre conversar com a família, quando vocês souberem, olha, na turminha tem criança com tal diagnóstico. Então a primeira coisa é conversar com a família, para saber o que eles já usam de estratégias, quais são as sensibilidades daquela criança, se ele se comunica ou não, ou se não se comunica, como que a gente faz para entender se a criança precisa ir no banheiro, ou quiser chamar a mamãe, ou não quiser participar de uma atividade, né? Então a família que vai nos sinalizar como que a gente vai lidar com aquela criança. Botei aqui também transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então são crianças que têm mais dificuldades em prestar atenção por longo período. Por exemplo, numa historinha, geralmente ela vai se dispersar mais rápido, ou quando tem muitos estímulos que vai competir a atenção da criança também, ela vai às vezes focar numa determinada coisa e não vai estar conseguindo prestar atenção no que está sendo dito, né? São crianças também que geralmente precisam se movimentar mais, então são crianças que ficam mais inquietas, que sentam, que levantam, que conversam mais, né? A gente entende que a gente precisa dar essa liberdade para a criança até um certo limite, né? Para que também não atrapalhe a turma, mas a gente precisa entender que o cérebro da criança funciona assim, ela precisa do movimento para que seu cérebro consiga aprender, consiga se desenvolver, consiga entender o que está acontecendo ali na aulinha. Então ela precisa desses movimentos, né? Até tem pesquisas que comprovam isso, que a criança que tem esse diagnóstico, quando ela é livre para fazer os seus movimentos, ela consegue reter muito mais, ela consegue aprender muito melhor, porque o cérebro dela precisa daquilo, né?
Assim como as crianças com autismo também, algumas fazem algumas estereotipias, que são movimentos repetitivos, né? Que a gente sabe que eles funcionam para que a criança consiga se autorregular. Então, por exemplo, se ela está sendo ali muito estimulada, porque é uma sala pequena com muitas pessoas, então daqui a pouquinho aquela coisa social acaba cansando ela, ela precisa fazer um movimento para se autorregular e ficar bem, né? Então a gente precisa respeitar esse momento, porque é um processo fisiológico dessa criança, né? Coloquei aqui sobre a deficiência intelectual, então são crianças que apresentam atraso no seu desenvolvimento intelectual, na parte cognitiva, né, na parte da inteligência. Elas têm dificuldades para aprender, para realizar tarefas, né, mas que também podem, né, ser acolhidas e geralmente essas crianças assim, elas vão ter, a idade cronológica não vai bater com a idade mental, né, então, por exemplo, uma criança tem 10 anos, mas a idade mental dela vai ser de uma criança menor, né? Então a gente vai ter que entender junto com a família como tratar, né? O que a criança já, se ela já vai no banheiro sozinha, ou as atividades, o que ela já consegue fazer ou não, para tentar que ela seja incluída naquela turma, de forma que ela participe, né? Mas que também a gente entenda que ela vai precisar de suporte para algumas questões. Coloquei também sobre a síndrome de Down, né, que a criança então apresenta uma alteração genética, ela vai ter um cromossomo 21 a mais, e isso pode fazer com que ela também tenha essa deficiência intelectual. Geralmente eles têm hipotonia, né, que o corpo é mais molezinho, então vão ser crianças que vão demorar um pouco mais para caminhar, vão demorar para desfraldar, para falar, né, algumas questões até alimentares, salivar um pouco mais, porque é tudo mais molinho, né, então vão precisar fazer várias terapias também para que o corpinho se desenvolva, né? E a parte mental também. Então, para essas crianças também pode chegar na aulinha sem ainda falar, né? Mas se comunicando, cantando alguma musiquinha, né? Então a gente tem que sempre entender com a família como que a família se comunica com essa criança, o que ela já sabe, o que ela ainda não sabe, como ela faz, ela aponta, quando ela não quer alguma coisa, como ela faz, né? Então a família é sempre quem vai nos dar esse norte de como agir com essas crianças. Coloquei sobre a paralisia cerebral, então que a criança ela apresenta uma alteração neurológica que pode ter acontecido durante o parto ou durante a gestação, né? Geralmente é falta de oxigenação, né? no nascimento, enfim. Ou por prematuridade, também a criança pode nascer com essa paralisia cerebral, que ela vai acometer também essa parte cognitiva em algumas crianças, a parte motora também na maioria, alguma paralisia motora, e cada criança pode apresentar sintomas diferentes dentro do mesmo diagnóstico, né? Por isso que a gente precisa, aqui eu trouxe de uma maneira bem geral, mas depois eu fico à disposição assim, de conversar de casos específicos. Tal criança, né? Então a gente busca a família juntos, a gente vê o que a gente pode criar de estratégias para incluir aquela criança, né? Que hoje eu estou trazendo de uma maneira mais geral, assim, um pouquinho de cada uma dessas questões que são mais vistas aqui na congregação. Então vou trazer algumas dicas aqui para vocês, tá? De como a gente lidar. Então a primeira dica é verificar com a família, como eu já disse, né? As particularidades de cada criança. O número 2, usar uma linguagem simples e clara. Então é importante sempre falar devagar, olhando para a criança, repetir mais de uma vez, se certificar se ela entendeu ou não aquilo que tu está dizendo, aquela ordem que tu está dando, né? Explicar o que vai ser feito e a ordem que vai ser feito as coisas. Aqui eu trouxe a dica desse reloginho, né, que nós temos aqui na maioria das salinhas, que ele é o reloginho das atividades. Então aqui a gente vai gerando o reloginho conforme a atividade da vez. Então agora vai ser a hora do louvor, depois vai ser a hora da oração. Então isso aqui ajuda a criança a ter uma previsibilidade das tarefas que vão ser feitas e isso ajuda elas a se regular, a ficar mais tranquila, porque geralmente a criança com autismo ou com TDAH, eles precisam dessa previsibilidade para que eles se sintam mais confortáveis durante a aulinha, né?